Olá, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, com a sua família reunida, com saúde, com muita paz. Que o Senhor esteja guardando os seus, livrando aqueles que precisam sair para o seu trabalho, que ainda depende de ir e vir para atender os necessitados, os idosos, aqueles que são grupo de risco. Eu espero que o Senhor tenha guardado a vida de vocês, continue guardando e livrando a cada um, em nome de Jesus. Eu estou com muita saudade, é muito bom estarmos reunidos no templo para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Mas o Senhor tem preparado um novo tempo, um tempo em que nós não estamos reunidos no templo, mas estamos reunidos em casa com a nossa família, com a nossa parentela. E o Senhor tem nos dado a direção, porque em todo o tempo Ele sempre nos instruiu acerca de como deveríamos buscá-lo, como deveríamos honrá-lo, como deveríamos servi-lo. Nós sempre fomos instruídos. E eu quero compartilhar uma palavra que está na carta aos Filipenses, no capítulo 4. O versículo que eu vou ler agora é o 9. 4:9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Fiquem com a sua Bíblia aberta. Eu gosto de dar uma percorrida assim para exemplificar e deixar mais claro para cada um de nós. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele escreve numa situação de prisão. Diante disso, eu já fico maravilhada. Essa carta me ensina muito acerca da perseverança, acerca da fé, da confiança. Sabendo, me deixa muito mais com minha fé e a minha confiança, minha esperança renovada, sabendo que quem foi o apóstolo Paulo? Nós já ouvimos muitas pregações e não temos muito tempo, mas era um homem que perseguia e prendia e matava cristão. E agora a situação dele é de estar preso. E preso por quê? Porque cometeu um crime? Não, por causa da palavra. Olha que situação adversa. Ele estava numa situação antes de prender, hoje ele está preso. Hoje ele está nesse momento ele está numa situação de prisão, e ele escreve uma carta para falar basicamente essas coisas, que é o que eu quero falar com os irmãos. Ele fala no capítulo 1 sobre a alegria no sofrimento. Eu vou ler o versículo 12, que diz assim: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. As coisas que aconteceram, a prisão e toda a assolação que ele estava vivendo, serviu para que o Evangelho fosse proclamado, o Evangelho fosse anunciado. Ele levou a palavra de Deus mesmo nessa situação. Então, meus irmãos, essa situação que estamos vivendo hoje, dentro da nossa casa, reclusos, não tendo o nosso direito de ir e vir como tínhamos antes, ela não deve ser uma situação que nos deve trazer murmuração e reclamações. É uma situação que deve nos trazer a paz para o nosso coração. E nós devemos aproveitar esse momento para a expansão do reino de Deus. Nós podemos pregar, nós podemos falar desse amor, nós podemos conversar muito mais, nós temos muito mais tempo para fazer com que o reino de Deus cresça do que talvez com os nossos afazeres normais do dia a dia, a nossa rotina, nosso cotidiano de trabalho e muitas outras coisas que a gente coloca aí na nossa agenda. Paulo continua no capítulo 2 dizendo que deveríamos ter alegria no serviço a Cristo, continuarmos juntos, reunidos, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Porque o que nos une não é estarmos fisicamente juntos. O apóstolo Paulo não estava reunido fisicamente com a igreja, mas estava unido no mesmo espírito, era o mesmo propósito.
Isso fazia com que ele estivesse muito mais próximo do que distante. Isso fazia com que a igreja estivesse muito mais numa situação de ação do que impotente, mesmo ante o seu líder não estando ali juntamente com eles. A igreja sabia o que tinha que fazer. No capítulo 2, o verso 12, diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Continue fazendo a obra de Deus, trabalhando com respeito, com temor a Deus. Continue adorando, continue louvando, continue buscando, continue fortes, firmes, confiante, com sua fé inabalável, porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, é muito interessante como que uma pessoa que está numa situação de prisão pode falar: olha, tem alegria sim no sofrimento, tá? O reino de Deus pode ser expandido. Tem alegria sim no servir, eu posso continuar olhando para as necessidades dos meus irmãos, eu posso continuar olhando para a necessidade da minha família, para a necessidade de estarmos cuidando mais de cada um dos nossos entes queridos, na necessidade de estarmos olhando os mínimos detalhes que o Senhor tem nos mostrado. Às vezes dentro da nossa casa algo precisa ser mudado, um direcionamento, um estabelecimento de uma rotina, algo que o Senhor nos dá essa sensibilidade. Eu sei que tem endereço isso. Às vezes nós passamos tanto tempo correndo para cá e para lá, e nós vamos à igreja, louvamos, adoramos, chega segunda-feira, começa toda uma rotina e aí só volta na quinta ou no domingo. E aí nós deixamos de olhar muitos detalhes dentro da nossa casa. Eu digo isso a começar de mim. E algumas coisas têm sido mudadas por causa desse tempo que o Senhor tem nos proporcionado. E eu digo que é do Senhor porque ainda que tenha um vírus lá fora assolando, eu estou dentro do meu lar e existe um sangue vertido na cruz pela minha vida, pela sua vida, que faz com que nós estejamos guardados e que nós não tenhamos que viver atemorizados como se isso fosse o fim. Isso não é o fim de todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos lá o povo do Egito sendo assolado, nós vemos pragas sendo enviadas e nenhuma delas atingiu o teu povo. O que eu quero dizer com tudo isso? Ainda que nós estamos vendo lá fora o caos se instalando em todas as áreas, política, saúde, ciência, nós estamos seguros sabendo que nós somos peregrinos nessa terra. Tudo que vier nos acontecer aqui deve servir para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento para que o Senhor a cada dia seja o motivo da nossa vida. Existia um motivo para que o apóstolo Paulo estivesse alegre, o meu e o seu motivo não deve ser diferente. O motivo para que nós estejamos alegres hoje não é porque vai tudo bem com a política, vai tudo bem com a ciência, ou vai tudo bem com todas as áreas, todas as situações sociais da nossa vida. O motivo para eu e você estarmos felizes neste tempo é porque Cristo habita em mim e habita em você, e Ele nos une. Ele nos une e Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Ele subiu, Ele foi aos céus e Ele disse que iria preparar um lugar para mim e para você. E a nossa esperança não está aqui, a nossa fé e a nossa confiança deve estar em Cristo. Ele continua no capítulo 3 dizendo que nós devemos ter alegria em crer. A alegria completa na unidade com Cristo. O versículo que me chama a atenção aqui é o versículo 13, que diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. A nossa tendência natural é lembrar daquele tempo, aquele momento, aquela situação.
E às vezes o Senhor tem preparado coisas muito grandes, muito melhores, muito maiores à frente. Mas a nossa tendência natural é olhar para trás, saudosista, sendo que se a gente, muitas vezes quando a gente olha para trás, a gente deixa de viver aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. Então eu preciso crer e olhar para frente. Eu não posso continuar olhando para trás. Era muito gostoso estarmos todos reunidos. Que tristeza, agora nós não podemos estar reunidos. E realmente é. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar orando para que esse momento aconteça. Eu preciso continuar orando para que o Senhor dê direção aos nossos governantes. Eu preciso continuar orando para que os cientistas achem a solução para esse problema. Eu preciso continuar orando, continuar buscando. Eu não posso simplesmente ter uma postura de uma pessoa que está desesperada, porque está dentro de casa, não pode sair, não pode estar na igreja, não pode andar por aí. A minha postura não pode ser essa. Eu tenho que reaprender. Uma coisa difícil para mim, que talvez seja para você, é nós termos que lidar com essa questão de não posso, né? Às vezes eu ficava mais de um mês sem ir no shopping, mas agora ele tá fechado. Eu não posso ir, de fato. Mas, se ele tivesse aberto, talvez eu estaria todo esse tempo sem ir lá. E aí, que vem a pergunta: qual é a motivação da minha aflição de não ir ao shopping? Deveria ser porque pessoas estão ficando desempregadas, pessoas estão fechando o seu comércio, pessoas não estão tendo a possibilidade de levar o sustento até a sua mesa, e isso deveria trazer para o meu coração o quê? Motivo de oração, e não simplesmente um desejo do meu ego de estar lá passeando, de estar lá andando, enfim. Entende? A motivação do nosso coração diz muito mais de quem nós somos do que qualquer outra situação, do que a situação em si, né? A motivação. O que nos leva a afligir o nosso coração? O que tem que trazer aflição para o nosso coração? É o motivo da nossa oração. A gente ora para que o Senhor nos revista a cada dia, para que o Senhor nos direcione a cada dia, para que a nossa fé, a nossa confiança permaneça inabalável diante das dificuldades. E no capítulo 4, ele fecha falando de conselhos práticos. Ele fala: olha, não é para que vocês se preocupem com nada, só que em todas as orações de vocês, o que vocês precisam é ter um coração grato, agradecido, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que buscam a Deus. É difícil nós estarmos numa situação dessa, mas é muito mais difícil quando nós passamos por uma situação dessa, aflitos, desesperados, sem saber o que fazer hoje ou amanhã. E o Senhor diz que basta cada dia o seu mal. A gente olha para frente, a gente segue em frente. A gente não pode viver o mal de amanhã hoje. Então hoje eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a olhar para o autor e consumador da tua fé, olhar para Cristo, pegar os exemplos dos nossos irmãos que foram assolados e são até os dias de hoje. Nós vemos relatos bíblicos dos nossos irmãos que foram assolados naquele tempo, e nós vemos hoje os relatos de missionários, de pessoas que estão em campo, vivendo dificuldades porque não podem falar desse amor, desse Deus que é tão poderoso para nos livrar. Deus pode nos livrar dessa assolação, desse Covid-19, e Deus pode fazer isso a partir da minha vida e da tua vida, nos unindo em oração, com propósito. O crente tem propósito. O crente não entra em desespero. O crente foi instruído todos esses anos acerca de como ele deveria viver. E agora nós devemos colocar em prática. Eu quero orar com vocês nesse momento, para que o Senhor venha trazer a paz ao seu coração.
Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, se é difícil para mim sentir alegria diante das dificuldades dessa vida, meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor me instrua acerca da Tua palavra a cada dia, que o Senhor me instrua acerca da Tua verdade, que seja o Teu Espírito Santo, Pai, a conduzir todas as coisas, que eu não tenha no meu coração, meu Pai querido, nada que me faça me afastar de Ti, do Teu amor, mas que no meu coração, Senhor, venha reinar plena satisfação em Ti. Me instrua cada dia, não somente a minha vida, mas a vida de cada um dos meus irmãos que nos ouvem nessa hora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde do mal, livre, Senhor amado, de toda assolação e faça com que nós tenhamos fé, contentamento diante das dificuldades, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Fiquem na paz, que Deus vos abençoe. Amém.